equipe, né? São equipes que estão se transformando, uma por uma chegada de treinador, a outra por reforços e retornos de quem estava fora, Pedro. Então, vamos começar falando de Atlético 2 gols de pênalti, já já a gente chega neles, e Corinthians 1 na Arena MRV. Dani, quando a gente pega, talvez, puxa para 2, 3 semanas atrás e você pensa, o Galo vai vencer o Corinthians, uma vitória simples, um jogo truncado, um pênalti no final ali, em casa, todo mundo poderia pensar, tá no pacote, algo normal, talvez o torcedor corintiano, por tudo que vivesse, até entenderia. Só que diante do que viveu nas últimas semanas, diante do que viu no jogo hoje, a derrota fora de casa para um Galo, que é forte, a gente pode discutir trabalho, momento, ela fica com gosto muito amargo, porque o Corinthians, em muitos momentos, foi melhor que o Galo. Foi mais time quase todos, que o Galo. O Corinthians, ele não é melhor que o Galo para mim em poucos minutos ali, quando tem o pênalti no primeiro tempo. Reage até melhor. O gol do Galo não abala o Corinthians no primeiro tempo. Então, é uma sensação que sai o primeiro tempo empatado, mas o Corinthians poderia ter vencido. E no segundo tempo, se alguém tinha que ter vencido, poderia ter sido o Corinthians. Mas aí, também já me antecipando, não acho que foram pênaltis mal marcados. Acho que os 2 pênaltis tinham que ser marcados. Faz parte do jogo. Faltou, talvez, mais competência do Corinthians no primeiro tempo. Ok, tudo bem. E faltou também, não sei se reagir um pouco antes, porque o Galo também precisa reagir, né? Quando ele não vai bem no primeiro tempo, o Galo tenta ter uma outra postura no segundo tempo. O Corinthians reage também com as mudanças e começa a voltar a ter um pouco ali do seu controle do jogo. Então, dói muito a derrota fora de casa, pelo que o Corinthians, em retomada, você falou em novo treinador, em tentando se encontrar, em peças, um esquema que você começa ali no início do jogo, sem entender se vai puxar mais alguém ali, puxa assim, forma a linha de 5, depois tem a entrada para tentar retomar o controle no segundo tempo. Então, o que você fala de variação, o Corinthians que tenta executar bem o que tinha sido pensado para o jogo, para voltar, nem que fosse com um empate, que ainda assim seria de lamentação, porque poderia ter vencido. Então, é algo que diz muito mais hoje para mim sobre o desempenho do Corinthians do que exatamente sobre a vitória do Galo, Dani. O Corinthians, o Ramon diz para hoje, concordo com o Pedro, o Corinthians não merecia perder o jogo. Sim. Mas o futebol não é só um jogo de quem joga melhor ou quem joga pior, é também isso, mas é de quem erra menos nos detalhes. E nem de quem merece mais ou menos, né? Quem aproveita melhor as chances, enfim. O Corinthians perdeu muitos gols, né? O Corinthians, na minha visão, jogou melhor do que o Galo dentro da proposta que ele colocou para o jogo. E foi uma proposta muito parecida com a que ele usou em Salvador para vencer o Bahia no último final de semana. O Ramon não tinha o Kaká hoje suspenso, e quando sai a escalação, dava a entender que ele mudaria o sistema de 3 zagueiros mais 2 volantes para 2 zagueiros com linha de 4 e 3 volantes. Mas não, o Corinthians manteve o mesmo sistema, porque o Ranieri jogou mais como zagueiro do que como volante. Então o Corinthians teve 3 zagueiros, inclusive invertendo, né? O Corinthians estava jogando com Félix na direita, Ramalho no meio, Kaká na esquerda. Hoje foi Ramalho na direita, Ranieri no meio e o Félix na esquerda. E aí com os 2 volantes, o Alex Santana e o Rian, que fizeram um jogo muito bom. Rian é um acerto, a manutenção do Rian é um acerto do Ramon Dias. É um pitbullzinho correndo, marcando muito. Então assim, o Corinthians adotou a mesma plataforma, dar espaço para o time adversário e aproveitar a ótima fase dos homens de frente e tentar resolver o jogo assim. E o Corinthians teve um nível de competência na sua proposta executada, né, na execução dessa proposta, muito similar ao jogo contra o Bahia. A diferença é que não fez 1-0 como fez contra o Bahia, sofreu 1-0, conseguiu buscar depois com o gol do Yuri Alberto. E no segundo tempo o jogo ficou muito parecido e o Galo venceu com um gol de pênalti. Então, em termos estratégicos, o Corinthians sai com a sequência de boas notícias, assim, com a manutenção de um padrão que talvez seja suficiente para ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento. O resultado foi ruim, foi muito ruim, porque a rodada como um todo foi muito ruim. Isso.